Hoje é um dia muito especial. A partir da semana que vem, depois de 4 anos e meio nos reunindo aqui na Barra Funda, a gente vai estar se reunindo em 4 lugares diferentes ao redor da cidade de São Paulo. Eu quero muito agradecer de todo o meu coração a cada discípulo dessa igreja. Quero agradecer a vocês pelo voto enorme de confiança que vocês deram a mim e aos outros líderes dessa igreja, de terem vindo para cá, pelo sacrifício que vocês têm feito nesses 4 anos e meio, de saírem. Alguns de vocês aqui demoram mais de 2 horas para chegar e voltar para suas casas. E vocês têm feito isso porque vocês amam a Jesus Cristo. E nós somos muito agradecidos por ter uma igreja cheia de discípulos como vocês, que a gente pode liderar, que amam a Deus e que querem se submeter a Ele. Eu também quero agradecer a presença de vocês que estão nos visitando aqui hoje. Obrigado por terem aceitado o nosso convite de estar celebrando conosco esse dia especial. Essa igreja aqui, como a maioria de nós sabe, começou em 1987. A gente tinha um foco impressionante em anunciar a missão no Evangelho, sair por todos os lugares e fazer qualquer coisa que a gente poderia fazer para que mais e mais pessoas se tornassem discípulas. Nos primeiros 16 anos dessa igreja, nós vimos mais de 11 mil pessoas se tornando cristãs na Grande São Paulo, mandando missões para outros lugares. 4 mil pessoas, mais de 4 mil pessoas sendo batizadas nas cidades, em diversas cidades do Brasil. Quase 3 pessoas por dia, durante 16 anos. A gente tinha sonhos e visões grandiosos no começo dessa igreja. E a gente também teve, junto com isso, muitos problemas. E a gente passou uma grande parte dos últimos anos tentando consertar esses problemas, construindo confiança uns nos outros, restaurando a alegria da nossa salvação. E depois de Deus agir muito em nossas vidas, a gente chega ao dia aqui de hoje. E a gente está prestes a se espalhar nessas regiões e continuar batalhando pela fé uns dos outros e também batalhando pela fé dos que ainda não estão sentados aqui, mas que Deus conhece e Deus quer sentados aqui junto conosco. E hoje eu espero compartilhar com vocês o que eu acredito ser uma chave para a gente experimentar vitória em nossas vidas, nos lugares diferentes para os quais nós vamos. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, ou ligar sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu não sei quanto a você, mas quem gosta aqui da música que a gente acabou de cantar, Homens com Visão? Levante a mão se você gosta dessa música. Essa música, alguns não suportam mais, mas essa música ela foi escrita em 1989 e ela se tornou quase que um hino das nossas igrejas ao redor do mundo. A gente canta, nossas almas tão sedentas de esperança, de perdão. Encontramos muita água, as águas do batismo, nos enchemos com visão. Que seja dito entre as nações, Deus tem sonhos para você. O Espírito move as gerações, lágrimas que enchem um rio. E essa música toca nossos corações porque ela mexe e ela nos traz a lembrança, partes tão importantes do que significa ser um cristão. Ontem à noite a gente teve a festa de gratidão aqui na Barra Funda, que foi incrível, não? E a gente começou a cantar essa música, na verdade foi tocado junto com um vídeo, e um grupo de jovens aqui começou a se esgoelar e cantar, e as pessoas estavam lá, bravando, e com as mãos, e com a boca, e com a cabeça. Na verdade é difícil cantar essa música de verdade sem ficar rouco, né? Você está rouco de ter cantado? A gente quer alcançar o tom, mas é difícil alcançar o tom. Mas ela é tão inspiradora. E é extraordinário ver pessoas ao seu redor cantando isso. Ontem à noite eu estava aqui vendo, e vem uma alegria, vem um ânimo ao ver isso acontecendo. E o que importa não é se você sabe alcançar o tom ou não. O que importa é a paixão que brota no seu coração quando você está cantando a Deus. E isso me faz lembrar o tipo de vida que eu quero ter e que eu creio que você quer ter para o nosso Deus. Uma vida cheia de paixão, uma vida cheia de zelo, uma vida cheia de coração para dar para o nosso Deus. Eu quero perguntar a todos nós aqui, você já se perguntou, tem se perguntado, por que, às vezes, nós não vemos esse tipo de paixão em nossa vida? Por que quando a gente vai ao trabalho, por que quando a gente vai à escola, por que quando a gente está em casa, falta esse
esse entusiasmo em nossos corações? Você já se perguntou para onde foi? Se você já foi um homem, uma mulher apaixonado por Deus, mas hoje não o é mais, você já se perguntou para onde foi a sua paixão? Ou talvez mais importante ainda, como você pode recuperar a sua paixão? O segredo que eu quero compartilhar aqui das Escrituras, eu acredito que pode nos ajudar a reaver essa paixão. Vamos ler aqui no versículo 1 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Então quem está falando essas palavras aqui é Jesus. Quando o livro de Apocalipse é escrito, já fazia uns 30, 40 anos que Paulo tinha começado a igreja lá em Éfeso. E agora Jesus estava dando o teor de uma carta que também estava sendo enviada para essa igreja, só que 30, 40 anos depois. Lá em Atos 18, 19, se você quiser, você pode ir lá e você vai ler o relato completo de como Paulo começou essa igreja. Paulo está viajando e ele encontra um grupo de discípulos de João Batista. Eles estavam no caminho para se aproximar de Deus, mas eles não conheciam ainda sobre o batismo de Jesus. Então Paulo termina de ensiná-los o que faltava e assim a igreja começa. Eles eram poucos no começo, um bando de discípulos, um grupo de pessoas, mas eles eram zelosos por Deus. Eles não sabiam de tudo, eles nem entendiam algumas coisas básicas da vida cristã, mas eles estavam empolgados e entusiasmados pela vida nova que eles tinham. Eles eram zelosos e o Espírito Santo fazia essa igreja crescer de maneira extraordinária. E a gente consegue ler algumas dessas histórias. Tem uma história lá em Atos 19, que fala que Paulo pregou numa espécie de universidade por 2 anos, todos os dias, até que a mensagem de Deus se espalhou não só lá em Éfeso, mas se espalhou por todas as cidades na província romana da Ásia. Esses poucos irmãos que começaram a igreja, com o tempo, alcançaram inúmeras cidades de toda uma província romana. Éfeso era uma cidade enorme. Os historiadores dizem que ela tinha mais ou menos 300 mil pessoas. Seria a 4ª maior cidade do mundo conhecido da época. E Deus usou o começo humilde daquela igreja, não apenas para plantar uma igreja em Éfeso, mas para fazer soar nos ouvidos de milhares de pessoas a respeito do Evangelho de Jesus. Éfeso era uma igreja ousada. Éfeso era uma igreja evangelística. Tem outra história aqui em Atos 19, vamos ler junto aqui. Nos versículos 18 e 19 de Atos 19, diz o seguinte: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Isso equivale a alguns milhões de reais. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Essa igreja era radical. Eles vinham na praça pública. Você tem dificuldade de confessar seu pecado para outra pessoa? Imagina chegar na praça pública de uma cidade e abrir as piores coisas que há em sua vida, em seu coração. Foi o que os efésios fizeram. Essa igreja era poderosa, era cheia de zelo. Eles tinham uma liderança cheia do Espírito Santo. Pessoas como Paulo, Timóteo, Tíquico, João o apóstolo, Apolo. Todos eles estiveram lá, ajudaram a liderar aquela igreja. Pessoas estavam abandonando tudo para poder seguir Jesus. Arrependimento radical, paixão pelo Evangelho. Tudo isso a gente encontra nos capítulos 18 e 19. Mas tudo isso foi lá no livro de Atos, 30, 40 anos antes. E o que a gente vai ver essa manhã é que 30, 40 anos depois, as coisas já não eram mais o que elas tinham sido. E o que a gente vai ver aqui é que uma história de paixão não garante uma vida de paixão. Uma história de paixão não garante
uma vida apaixonada. As histórias lá de Atos 19 são os primeiros dias da igreja. Mas Jesus está escrevendo sua igreja aqui, a carta de Éfeso, 30, 40 anos depois dessas histórias inspiradoras. 30, 40 anos depois que eles queimaram milhões de reais em pergaminhos. 30, 40 anos desde que eles tinham reconhecido o amor de Deus e desde que eles tinham se apaixonado por Jesus. 30, 40 anos depois de terem se tornado homens com visão. E se você lê, não só aqui em Éfeso, mas se você lê a história de homens e mulheres ao longo da Bíblia, você vai ver que o passar do tempo, tem uma maneira forte de ofuscar os sonhos em nossas vidas. O tempo tem uma maneira de diminuir nossa paixão. O tempo tem uma maneira de fazer desaparecer o nosso primeiro amor. Porque com o tempo, a gente se esquece e tem a tendência de se esquecer de Jesus crucificado diante de nós. A igreja aqui em Éfeso me lembra muito nossa igreja aqui em São Paulo. Nós também já estamos aqui há 30 a 40 anos. Se você foi batizado na década de 80, na verdade, levante sua mão se você foi batizado nos primeiros poucos anos da igreja. Alguns representantes, vocês são incríveis por terem passado esses 30 e tantos anos aqui. Eu ouço histórias a respeito do começo da nossa igreja. E nossas histórias se parecem muito com as histórias do livro de Atos. A gente tem histórias de zelo evangelístico radical. Uma história de enviar ou de contribuir com a plantação de mais de 10 igrejas no Brasil, na América do Sul, na África. Uma história que envolve líderes cheios do Espírito Santo, arrependimento radical e muito sacrifício por Jesus. Pessoas aqui nessa igreja venderam propriedades para avançar o reino de Deus. Pessoas aqui se mudaram por causa da missão. Pessoas aqui deixaram empregos bem remunerados para poderem liderar grupos de pessoas aqui dentro. Pessoas desistiram aqui nessa igreja de relacionamentos para poder seguir a Jesus Cristo. Pessoas sacrificaram o sono para poderem estar em estudos bíblicos com pessoas que ainda não são cristãs. Pessoas sacrificaram seu dinheiro para ofertas especiais. A gente nasceu de uma maneira muito parecida com o que a gente vê no livro de Atos. Fé radical, discipulado, devoção de todo o coração. Nós somos nascidos da paixão. Nós nascemos do zelo. Nós nascemos com sonhos de fazer grandes coisas com nossas vidas. E, no entanto, assim como a igreja de Éfeso, já faz muito tempo desde que nós nascemos. E por isso, à medida em que a gente continua a ler a carta de Jesus à igreja de Éfeso, eu quero chamar cada um de nós a prestar atenção ao encorajamento que Jesus dá a essa igreja, mas também à advertência que ele dá aos Efésios. Vamos primeiro ler o encorajamento. Apocalipse 2, versículo 2. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Jesus começa a mensagem dele aqui reconhecendo o esforço no coração dos efésios. Ele diz que eles trabalhavam muito. Vocês perseveraram, irmãos. A gente sabe que houve muitas provações lá na igreja de Éfeso. E ele está dizendo, olha, vocês poderiam ter desistido, mas vocês não desistiram. Vocês ficaram. Vocês trabalharam duro para mim. Vocês permaneceram fiéis. Vocês defenderam o evangelho de impostores, de pessoas que estavam tentando roubar pessoas da fé. Vocês decidiram manter um padrão santo no seu meio. E sabe do que? Eu acredito que esse seria o encorajamento que Jesus daria à nossa igreja aqui em São Paulo também. Se ele nos escrevesse uma carta hoje, eu acredito que ele mencionaria as histórias de homens e mulheres aqui que passaram por dificuldade, atrás de dificuldade, atrás de dificuldade, e ainda assim continuam aqui. Vocês são heróis na fé. Você permaneceu
quando não havia razão racional para você permanecer. Quando as coisas ficaram bem difíceis, você continuou. E se você conhece um pouco a história dessa igreja, você sabe que houve muitas coisas difíceis que aconteceram aqui nesses 30 e tantos anos. Mas você ainda está aqui. E eu acho que Jesus encorajaria você por isso. Você permaneceu mesmo quando as coisas não estavam fáceis. Vocês lutaram para permanecer em Cristo, mesmo quando as pessoas que vocês amavam, seus amigos, seus familiares, seus cônjuges, deixavam a Deus. Alguns aqui foram batizados em época onde não há mais nenhum amigo da época em que você foi batizado dentro da igreja. E você está aqui, porque você decidiu ser fiel. Você podia ter desistido, mas você decidiu ficar. Há irmãos e irmãs aqui que passaram por provações. Alguns de vocês passaram pela morte de seus cônjuges, até pela morte de seus filhos. E ainda assim vocês estão aqui lidando com o seu luto, mas aqui, junto com o povo de Deus. Alguns de vocês enfrentaram divórcio, outros lidaram com vícios, muitos lidaram com tristeza, com dor. Vários enfrentaram perseguição, vinda de dentro, vinda de fora. Eu vejo irmãos e irmãs aqui que poderiam ter desistido há muito tempo, mas permanecem seguindo a Jesus Cristo. E eu acho que Jesus encorajaria a nós e a você por isso. Mas Jesus também tem uma advertência para nós. Aqui, no versículo 4, ele fala: contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, depois de 30, 40 anos no ministério, havia homens e mulheres que trabalhavam para Deus na igreja de Éfeso, mas que perderam seu amor por Ele. Eles não tinham ido a lugar nenhum, eles continuavam junto da assembleia dos discípulos. Eles eram lá membros da comunidade, mas eles não tinham mais paixão por Deus. E você pode se perguntar, como as histórias radicais de Atos 18 e 19 podem se perder no coração de uma pessoa? Eu acho que a resposta a essa pergunta é a razão pela qual Jesus escreveu essas palavras para nós. Porque esse não foi um aviso só para a igreja de Éfeso. Esse é um aviso para nós aqui também. Ao longo do tempo, o desânimo, as provações, as dificuldades que Jesus prometeu que nós enfrentaríamos, elas têm uma maneira de tornar até pessoas apaixonadas em pessoas que simplesmente vivem um estilo de vida, vivem uma forma mecanizada de adorar a Deus. Sabe, é possível você deixar de ter um relacionamento vibrante com Deus e simplesmente seguir o ritual das coisas que Deus chamou a gente para fazer. É uma transição lenta, muitas vezes. Às vezes a gente nem consegue perceber o que está acontecendo em nossa vida. Mas aconteceu com muitas pessoas nessa igreja em Éfeso. As coisas que eles faziam por amor, por alegria, por gratidão, agora eles faziam por rotina. Eu faço isso porque é o que eu tenho feito por anos. A gente vem para a igreja porque a gente sempre vai para a igreja domingo de manhã. Eu leio minha Bíblia porque o cristão tem que ler sua Bíblia. Eu oro porque eu estou acostumado a orar. Até minha oração é rotineira e fala das mesmas coisas. E minha cabeça às vezes nem está nas palavras que eu estou falando para Deus. E a coisa vai ficando automatizada, vai ficando rotineira. E a gente vai perdendo o coração por trás daquilo que a gente faz. É um estilo de vida cristão, mas falta amor. E aí Jesus olha para eles e ele fala: vocês se esqueceram do seu primeiro amor. Sabe, isso é uma questão de motivação. A motivação deles não era mais amor a Deus. A motivação deles não era mais o amor de Deus por eles. Não era mais o zelo deles por Deus. Não era mais a paixão deles pela cruz e pelo que Jesus fez por eles. Eles estavam meio que fazendo automático, vivendo o estilo de vida cristão. E o espírito foi se apagando, se entristecendo, achando que tudo é normal. Eu chego aqui na igreja e é normal ver os outros que andaram 2 horas de suas casas para cá. É normal ler a Bíblia, é normal cantar, é normal. Isso não toca mais meu coração, porque meu coração está em outro lugar.
É como se Jesus estivesse dizendo: eu lembro de você quando você era jovem na sua fé, nos primeiros dias em que você se apaixonou por mim, quando você ficava acordado a noite toda orando, não porque alguém tinha falado, porque você queria se aproximar de mim, porque você estava grato pelas coisas que eu fiz por você. Você fazia todas aquelas coisas loucas, você lembra daquilo? As pessoas achavam que você era maluco mesmo, elas te perguntavam: por que você faz isso? E você falava: não sei, eu amo a Deus. E você estava lá. Eu lembro de quando você vendeu seu carro por mim. Eu lembro da sua devoção. E aí ele para e olha para a gente e fala: o que fez você se afastar de mim? O que eu fiz para que você se distanciasse de mim? A verdade, irmãos, é que depois de 30, 40 anos, ou 20, ou 10, ou 5, ou até mesmo um ano, é fácil a gente se distanciar de Deus. É fácil seguir apenas o rito, aparecer aqui, fazer todas as coisas que os cristãos fazem, mas realmente não ser um cristão na nossa vida. É fácil perder sua motivação. É fácil reduzir Cristo a algo que você faz, em vez de alguém a quem você ama. E eu não estou tentando dizer que todo mundo aqui perdeu seu amor a Deus, porque isso não é verdade. Há alguns aqui que permanecem tão apaixonados por Deus como nos primeiros dias. Há alguns aqui ainda mais apaixonados por Deus do que no início de sua vida. Eu estou compartilhando essa advertência porque é fácil a gente se distanciar. É fácil a gente ir por esse caminho. E o povo de Deus, a gente vê isso na história bíblica e na história do cristianismo. O povo de Deus tende a começar forte, mas tende a ficar apático e complacente com o tempo. E por isso Jesus está perguntando para a gente: você me ama como antes? Irmãos e amigos, esse é o maior medo que eu tenho na minha vida. E também como um dos líderes dessa igreja, que a gente se torne cristãos sem paixão. Que nós sejamos obedientes a Deus, sem ter fogo em nosso coração. E de fato, nós temos um passado glorioso nessa igreja. Milagres aconteceram em nosso meio. Almas foram salvas nesses 32 anos. Vidas foram transformadas. Plantamos igrejas. Fomos usados por Deus para tirar vidas do fundo do poço. Compartilhamos o Evangelho com nossos familiares e vários deles ouviram e hoje estão aqui conosco. Nós compartilhamos o Evangelho com nossos colegas de trabalho, com nossos amigos de escola e vários deles estão aqui hoje conosco. Nós temos mantido o padrão doutrinário de Cristo. Nós temos zelado pela palavra de Deus. Mas meu temor é que nós percamos o amor. E é a coisa mais fácil do mundo, apenas seguir um ritual. Por isso eu quero perguntar a cada um de nós: onde está o seu zelo por Deus? Cristo é o seu amor ou ele é apenas um estilo de vida para você? Você ainda ama Jesus, Cristo, de todo o coração? Ou ele se resume a coisas que você faz porque você está acostumado a fazer? É como num casamento, né? Imagina um marido que fala assim para a esposa: eu vou cuidar de você. Eu vou comer com você. Eu vou dirigir com você. Eu vou dormir ao seu lado. Eu ainda vou ser o pai de seus filhos. Mas eu não te amo mais. E aí, esposas? Bom candidato para um maridão? Não. Imagina então se as esposas falassem para o seu marido: sabe, eu tenho muitas histórias de amor por você no seu passado. Estão todas aqui registradas. Veja todas as coisas que eu fiz para você naquela época. Eu tenho um histórico de estar perto de você. Mas hoje eu não te amo mais. Iríamos gostar, maridos, de ter uma esposa com um histórico de nos amar? Alguns podiam pensar: meu, você é louco. Sabe, eu estou trabalhando para você, Deus. Eu ainda canto as músicas. E quando o povo me pede para levantar, eu levanto. Quando o povo me pede para sentar, eu sento. E quando eu venho aqui, eu dou minhas ofertas. Eu estou envolvido em um grupo pequeno. O que é que você quer mais de mim? Deus quer seu coração.
E Deus não vai descansar enquanto não tiver seu coração. É suficiente, você acha mesmo que é suficiente você dizer, eu costumava amar você, Deus, mas agora minha nova paixão na vida é meu trabalho. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero correr atrás de tudo que eu não fiz, porque eu estava ocupado amando você nesses anos. Eu costumava amar você, Deus, mas agora o que me empolga de verdade é que você me deu um filho, e eu quero dedicar minha vida, fazer a vida do meu filho a melhor possível. Eu falto à igreja, eu deixo de fazer qualquer coisa enquanto meu filho estiver bem. Eu costumava amar você, Deus, mas sabe, meu novo amor é 3 pontinhos. Eu não sei sobre você, mas eu não quero viver minha vida dessa forma. Eu não quero ser uma pessoa aqui que se parece com um cristão. Eu quero ser um cristão. Eu não quero apenas cantar as músicas. Eu quero cantar as músicas como os jovens estavam cantando a música ontem à noite. Ficando rouco, brigando, levantando, pulando, balançando, com tudo que eu tenho. Ontem a gente estava juntos na praia e a gente estava brincando, eu fiquei rouco, eu falei, puxa, que estúpido que eu fui, de ter usado minha voz numa brincadeira, e aí hoje eu tenho que fazer uma palestra, fazer uma pregação. Mas sabe, no final das contas é assim que eu quero viver mesmo que seja na rouquidão, eu quero dar tudo a cada momento de quando eu vivo. Eu não quero só vir aqui à igreja, eu quero que Deus me use. Eu não quero ser só mais uma presença a ser contada. Eu não quero ter apenas histórias radicais de amor a Deus no meu passado. Eu quero novas histórias de radicalismo em minha vida. Eu quero um fogo na minha alma que queime e que me consuma até o dia em que eu vou ver meu Senhor Jesus Cristo, sem precisar de fé, porque eu vou vê-lo, eu vou tocá-lo. Eu quero que o amor de Jesus esteja tão enraizado em minha alma, que me leve a fazer coisas malucas de novo. E aí as pessoas vão me perguntar, por que você está fazendo esse negócio maluco? Eu não sei, eu só amo Deus. Eu não preciso ter razão para dar para os outros. Eu quero uma vida de sonhos, eu quero paixão. E eu espero que você queira isso também. Se você não estiver entusiasmado com seu relacionamento com Deus hoje, eu espero que você esteja querendo essa paixão de volta em sua vida. Porque Jesus vai dizer para nós agora como recuperar essa paixão. Ele fala, lembre-se de onde caiu. Lembre-se, esse é o primeiro passo para a gente lembrar, para a gente recuperar a paixão. Você lembra de onde Deus tirou você, quando você não era um cristão ainda? Você se lembra das coisas com as quais você estava envolvido antes de conhecer a Deus, e de como Deus salvou você dessas coisas? Você se lembra? Sabe, se você é capaz de se lembrar, então existe esperança para você recuperar a sua paixão. Mas é difícil lembrar, não? E por essa razão, porque é difícil lembrar, nas últimas semanas eu decidi fazer um exercício de me lembrar. Eu peguei meu primeiro caderno de tempo com Deus. Eu tinha jogado fora um monte na época em que eu estava mal com Deus, mas graças a Ele eu tive temor suficiente para não jogar fora o primeiro. Eu li meu primeiro caderno inteiro, e eu lembrei das minhas orações, eu lembrei do que eu estava sentindo na época em que eu fui convertido, as decisões que eu tomei, e aquilo reacendeu uma paixão em minha alma. Eu pedi a alguns irmãos para fazerem esse exercício também, e me enviarem alguma oração que fizeram no início de suas vidas. Eu queria compartilhar com vocês algumas delas. Uma oração escrita em julho de 1990, antes do batismo de uma irmã. Obrigado por me querer perto de ti, Deus, por este vosso grande amor que me perdoa e quer me resgatar, apesar de toda ingratidão e meu pecado. Que este seu amor transforme minha vida, para que as pessoas possam ver a mudança e eu lhes possa transmitir a sua palavra, para que seu amor os transforme. Eu preciso e eu quero ser batizada para poder ser invadida pelo Espírito Santo e por todo teu amor. Essa oração aqui foi feita em março de 2017. E ela diz, sabe, eu nunca achei que você viria, Deus. Eu nunca achei que ligasse o suficiente para me dizer qualquer coisa. Eu nunca achei que você ia precisar de mim. E como sempre eu estava enganada. Você veio, você realmente veio. Uma vez alguém me disse que estar contigo era encontrar a felicidade. Eu não acreditei, mas hoje me põe para dormir toda noite, beija minha testa
e diga que me ama enquanto os meus olhos ainda estão fechados. Eu sei que você vai fazer isso por mim, e também vou fazer por você. Eu vou te amar como nunca amei, como nunca amarei. Então, por favor, viva comigo e me deixe viver com você. Uma oração de outubro de 2013. Deus, eu experimentei o seu favor no meu batismo. Minhas correntes foram quebradas, meus pecados lavados. Eu vou olhar para esse dia para sempre como um novo começo. Jesus será a rocha na qual eu vou construir minha vida. Eu quero ser um pescador de homens, um evangelista. Eu quero que outras pessoas te amem e experimentem o Senhor como eu. Uma irmã orou em outubro de 2018. Pai, hoje eu me comprometo a te fazer o Senhor da minha vida, te servir, te louvar e buscar te amar de toda a minha alma e coração. Eu quero teu Santo Espírito habitando em mim, não há nada que eu queira mais do que isso. Quero morrer de vez para o que eu sou, para o que eu fui, crucificar meus pecados e abandoná-los na cruz. Eu quero fazer da minha vida fonte do seu amor para todos os que cruzarem meus caminhos. Abandono tudo que me afasta de ti. Minha alma tem sede de ti e eu estou sedenta, Pai. Essa daqui é uma carta de uma mulher que tentou se suicidar, escrita em janeiro de 1993. Deus, a dor, logo depois desse acontecimento, Deus, a dor que está dentro de mim é tão grande, que está me sufocando. Eu não sei o que está acontecendo, meus sonhos se dissiparam, igual a mim. Mostra para mim que ainda há uma esperança, uma luz no fim do túnel. E essa é outra carta, escrita por essa mesma pessoa, em setembro de 93, 9 meses depois, só que agora ela era uma cristã. Obrigado, Deus, por me escolher. Embora eu não mereça, Jesus deu a sua vida por mim. Eu sei que agora o meu Senhor é o seu filho, portanto eu devo me assemelhar a Ele e o seguir. Lembre-se, Pai, o que eu mais quero é ser sua filha, por todo o sempre. Sabe, essas orações me tocaram, porque cada uma delas é cheia de alegria, é cheia de gratidão, é cheia de amor. E me faz lembrar. Você se lembra quando você saiu das trevas para a luz? Você se lembra onde você estava? Você se lembra do alívio que você teve quando você confessou seus pecados? Da vontade que você sentia de alcançar todo mundo e de abraçar tudo ao seu redor? Você se lembra da gratidão que você sentia? Eu quero encorajar você a fazer isso de novo. A escrever algumas coisas, a fazer um exercício de se lembrar no seu caderno. Se você nunca fez isso, eu quero encorajar você a fazer. Peça ajuda de alguém próximo a você, que pode ensinar você como se relacionar com Deus de uma forma profunda. É a melhor coisa do mundo, passar das trevas para a luz. Se você nunca experimentou isso, vale a pena. Mas sabe, Jesus não termina aqui, não é só se lembrar. Tem uma parte segunda desse versículo que diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe, quando eu estava fazendo esse exercício, eu estava pensando, eu lembro de ir a lugares perigosos, aqui na cidade de São Paulo, para estudar a Bíblia com pessoas. Eu lembro de vender minhas roupas. Eu não tinha nada, eu era um estudante universitário, eu só tinha roupa e eu tinha alguns poucos CDs importados na época que eu tinha comprado. Eu lembro de vender essas coisas por R$1, R$2 nos bazares que a gente fazia para dar minha oferta. Eu lembro de ter tempo com Deus de manhã e à noite durante as primeiras semanas e meses da minha vida cristã. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso, honestamente, porque não era suficiente esperar mais um dia para estar com Deus de novo. Eu sentia uma fome de estar com Ele de novo naquele mesmo dia. Eu não era forçado a vir à igreja. Às vezes eu vinha no culto de manhã, ficava até o culto da tarde. Eu queria estar na igreja, eu queria cantar, eu queria orar. Eu lembro de convidar ônibus na rua, de fazer teatros no meio do parque, de dar susto nas pessoas no meio da rua para chamar a atenção delas, e aí eu poder
Você fala, por quê? Eu falei, eu não sei, eu amava Deus. Eu lembro lá no Mackenzie, o primeiro ministério que eu liderei, a gente estava lá 2 meses e não batizava ninguém, e eu achava que aquilo, meu Deus, o mundo vai acabar, e eu peguei todos os homens, eu sentei eles num círculo, peguei pedras portuguesas, botei lá no meio de todo mundo, pedi para todo mundo tirar a meia, tirar o sapato, tirar o cadarço, todo mundo amarrou as mãos com os cadarços, e a gente começou a pular em cima, descalço, no meio das pedras, e todo mundo olhando para mim assustado, eu falei, vamos, vamos, e a gente pulava em cima das pedras, e aí todo mundo sentou, e aí eu abri Efésios 6, e falei, nós estamos numa batalha espiritual, e cada coisa, cada símbolo ali tinha um significado, cadastro, e pisar nas pedras, e a gente, vamos lá irmãos, e aí na semana seguinte, o Carlos Eduardo foi batizado lá no Mackenzie, com certeza por causa dessa dinâmica. Eu sei que eu não sou o único a ter feito coisas idiotas aqui nessa igreja, amém? Que você está se identificando comigo. Eu não sei o que foi aquilo, mas eu amava Deus. E eu sei que você amava Deus e por isso fez as coisas que você fez. Igreja, eu quero encorajar vocês a fazerem as coisas que vocês faziam no começo de sua vida. Eu não sei o que era, mas seja lá o que for, volte a praticá-las. Se você confessava seus pecados diariamente, volte a confessar seus pecados. Se você tinha alguém com quem você orava a cada dia, volte a orar a cada dia. Volte a fazer, a compartilhar a sua fé. Alguns de nós tínhamos alvos. Volte a ter alvos na sua vida para compartilhar a fé com outras pessoas. Arrependa-se e faça o que você fazia no começo. Se você nunca foi cristão, decida se tornar um cristão. Decida tornar hoje o dia em que você vai entregar sua vida para Deus. É incrível. Arrependa-se, pratique as obras que você praticava no começo. Se nós não nos arrependermos, Jesus diz que Ele vai remover o candelabro dele. E o candelabro é uma ilustração para a nossa fé. Quando aceso, o candelabro brilha de forma intensa. Ele cumpre seu objetivo de fornecer luz. Mas quando a chama se apaga, qual é o sentido de ter um candelabro apagado? Sabe, nós somos uma igreja chamada a manter viva a chama do dom de Deus que está em nós. Se a gente perder a paixão, nós vamos perder o nosso lugar. Nós sabemos que Deus nos ama. E Ele está dizendo essas coisas para nos trazer de volta a Ele. Por isso eu quero encorajar você a recuperar o amor que você tinha no princípio. Converse, ore com alguém, tome uma decisão hoje, antes de sair daqui. Vamos ser uma igreja de grande zelo. Você sabe que o mundo precisa de pessoas zelosas pela causa de Deus. Você sabe que o mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo, que são ambiciosas pela causa de Deus. O mundo precisa de pessoas, não que se digam cristãs, ou que se chamem cristãs em suas testas, mas que tenham a paixão de Cristo queimando em seus corações. E eu acredito que Deus nos chamou para sermos pessoas assim, nessa cidade e nesse país. Vamos voltar e praticar as coisas que nós fazíamos no começo. Vamos ser homens e mulheres com visão. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem esse amor apaixonado por nós. O Senhor nos repreende, o Senhor nos sacode, o Senhor nos chama, o Senhor nos ajuda a lembrar, porque o Senhor nos ama. O Senhor tem um zelo por nós, somos seu povo exclusivo. Eu oro, Pai, que espalhando-nos pelas 4 regiões aqui de São Paulo, que nós vamos ser um povo que vai ter fogo em nossos corações. Nos ajude a nos arrepender e sermos e fazermos o que fazíamos no começo. Te oramos gratos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.